Então, boa noite a todos. A gente vem falando em cima desse livrinho Jesus no Lar. Essa edição já é meio antiga, por isso que ele é pequeno. Atualmente ele vem em um tamanho maior. Então, vamos ler, porque quando eu li esse livro, já faz uns 10 anos, me chamou muita atenção essas mensagens que estão aqui. Porque é Jesus falando ali com pessoas simples e falando de coisas profundas, assuntos que envolvem toda a humanidade. E aí a gente pensa, mas não é. Porque, veja, gente, essa mensagem que o nosso irmão leu, uma vez eu assisti uma palestra, que o palestrante ele falava assim do rei e os seus súditos. Mas, na verdade, o rei é o espírito e os súditos é o corpo, os instintos, esses vícios nossos, essas coisas que a gente não controla e que a gente mesmo fica à mercê deles, se a gente não se disciplina, né? Porque o instinto, se a gente não... Ele ainda é uma coisa meio animal. Nós precisamos dele. Mas Deus deu a inteligência para nós, que é uma das coisas que nós viemos. Tem 3 coisas que a gente vem. E essas 3 coisas a gente tem que se esforçar para voltar com elas melhor. Primeiro, a inteligência. Todos nós somos seres inteligentes. Tanto assim que a semelhança nossa a Deus é na inteligência. Claro que nós não somos a inteligência suprema, que é Deus. Mas nós somos seres inteligentes. Já passamos pelo reino vegetal, animal. Estamos hoje nessa caminhada como seres humanos, provavelmente há milênios. Então, nem ali no livro Nosso Lar, a Laura, que é aquela pessoa que dá a guarita para o André Luiz, porque me chama a atenção porque o André Luiz não se encontra praticamente com os familiares. Claro, depois de um tempo ele se encontra com a mãe, mas a mãe já está numa esfera mais elevada. Os outros parentes estão ainda em situações bem precárias, alguns já reencarnaram. Então, ele é adotado pela dona Laura, na verdade. E ele vai convivendo ali. E a dona Laura, logo depois, ela se prepara para reencarnar. Porque aquela pessoa com quem ela vai conviver de novo aqui na Terra é o mesmo marido anterior. Então, aqui na Terra já está por uns 3, 4 anos. Inclusive, tem uma parte lá muito bonita, assim, né? Porque ele se projeta lá onde que eles estão. Quer dizer, é uma criança. Então, vocês veem como a criança ela é um espírito com corpo pequeno. É um ser já bastante andado e, claro, com o crescimento do corpo, né? Que nem o guri ali, ó. Está crescendo, já foi menor, né? Já foi desse tamanho, agora já está crescido. Um dia está maior que a mãe, né? Mas é esse desenvolvimento físico. E aí ele se projeta lá onde eles estão, inclusive com bastante prece, bastante concentração. E aí até o André Luiz assiste, né? E depois ele conta para nós. Mas o que me passou agora para lembrar é que o André Luiz é um espírito que passa um tempo, num umbral até, mas depois ele bota o pé na estrada e passa todos aqueles livros que começam com o Nosso Lar e termina e a vida continua. Importante que a gente leia esses livros e quem já leu, releia, porque eles são muito importantes para nós. Toda vez que eu vejo aqueles livros em audiobook, não é audiobook, é tipo novela, que é feita por um pessoal lá
Legião da Boa Vontade, onde é que aquele Paulo Figueiredo, era um artista da Globo, ele é que mais ou menos coordena essa equipe dos noveleiros. E eu vejo que é muito importante, porque a gente pega muitas coisas que com a leitura do livro muitas vezes passa. Que às vezes a gente se distrai, passa umas páginas ou uma página inteira e não grava aquelas coisas. E assim, ouvindo, e principalmente andando de carro, para deixar a gente mais calmo, né? Quem sabe evitar até um acidente. Então, hoje nós estamos na lição 4, que vamos lembrar que a primeira vez que a gente falou sobre as mensagens que estão aqui, é o culto cristão no lar. Então, é Jesus que começa esse hábito de a gente rezar em casa. Quer dizer, pega os Sagrados Escritos, hoje nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, os católicos pegam lá o Novo Testamento, porque o Evangelho lá não é invenção dos espíritas. Então, vocês veem que Cristo já começou. Depois da segunda mensagem, é a sogra de Pedro comentando as dificuldades que nós temos no meio familiar. Então, já é uma pessoa idosa e comenta tudo aquilo. Jesus dá uma porção de explicações ali, colocando realmente como nós somos até hoje, a nossa família. E a última vez que a gente esteve aqui, era a explicação do mestre, que é aquela senhora, Sara, que tinha por marido um criador de cabras, e aí ela está muito ansiosa no sentido de entender a mensagem, mas quanto é difícil praticar. Então você vê, aquela pessoa lá naquela época já fala de uma situação que a maioria de nós vivemos. Conhecer, a gente conhece. Agora, praticar, faz muito tempo que eu faço palestra, mas eu confesso que se daquilo que eu falo aqui, se eu fizer 5%, eu estou contente. Porque nós sabemos o que é o certo. Só que tem esses hábitos dentro de nós, já muito arraigados, que a mensagem é em cima disso também, de que você leu, que a gente ainda não consegue dominar. Então, hoje é a lição da semente. A semente, vocês vejam, é uma coisa incrível a semente, porque as sementes são coisas minúsculas. Quando Jesus fala sobre o grão de mostarda, que depois eu fui ver, não seria aquela verdura lá que a gente come aqui. É um tipo de um arbusto, e que a semente é muito pequenininha. Então ele faz essa comparação em relação à fé, né? Se nós tivermos a fé dentro de nós, por menor que seja, já é alguma coisa. Então vamos ver a lição da semente. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Por onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade. Nós aqui, nós temos esses defeitos aí. Não temos? Uns são mais orgulhosos, outros são menos, outros são mais vaidosos. Claro que a vaidade é filhote do orgulho. Então, aparece o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Olha como é que Jesus coloca isso. Porque é uma das coisas que se coloca muito no sentido das provas que nós temos que passar e vencer.
Então, a prova do dinheiro, que é do rico. A prova do poder daquele que quer mandar. E aí ele vai deixar bem claro ali que dificilmente as pessoas voltam melhor. Na boa parte das vezes elas voltam mais comprometidas no dinheiro e no poder. Então, e aí, mas e os pobres daí? Vai tudo para o céu? Depende. Que aqui ele está falando o ódio e a revolta nos pobres. Então, aquelas pessoas que são pobres e passam a vida inteira reclamando, se queixando, pouco adiantou essa vida que tiveram que levar aqui. Porque muitas vezes esses pobres são os ricos de antes, que se perderam, que se comprometeram. E agora vêm para passar por situações que antes eles viram e podiam solucionar e não fizeram nada. Não é comigo, não estou aí. Que é muitas vezes a maneira que nós agimos quando se trata de outros seres humanos, que não sejam... E às vezes até dentro da família, que a família também é um lugar de prova. Ali não há muita união. Quando tem festa, o pessoal se reúne. E quando tem a doença, um joga para o outro. Quando vem a velhice, como é que fica? Os filhos brigam para cuidar dos pais? Vão brigar depois se eles deixarem herança. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Porque conforme a gente vai evoluindo, a gente vai superando essas coisas. Porque quanto mais a gente acha difícil a nossa trajetória, é porque menos evoluído a gente é. Mas nós temos que aceitar essa condição. Porque cada um de nós está numa fase de evolução. E começar a pensar nas tais virtudes, onde uma delas é a paciência. Paciência não é não fazer nada. Paciência é começar a aprender que muita coisa não é para agora, é para aqui 10 anos. E assim por diante. A mulher, quando fica grávida, queira ou não queira, vai ter que aguentar 9 meses. Pode ser prematuro. Mas a gestação normal seria essa. Então, adianta ficar ansiosa. O marido fica ansioso, tem que vir logo. Tem que deixar a coisa passar. Se comenta muito que a natureza, por exemplo, Deus fez de uma maneira que para a natureza existem as 4 estações. Claro, para nós também. Mas você pode ver que na natureza, nas plantas, as 4 estações do ano são muito importantes porque é os ciclos que ela também passa, que leva 1 ano. Pulei. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Porque isso aí que tem que nos chamar a atenção. A semente está enterrada. Ela tem que, muitas vezes, até contornar uma pedra que está em cima dela e ir brotando pelo lado. Mesmo assim, elas tomam a trajetória delas. Então, vocês veem, é uma força, uma energia que está lá dentro de algo da criação de Deus que ainda não é um ser assim, no sentido que tem o livre-arbítrio, que nem nós. Mas lá, Deus coloca todo esse potencial para ela vencer.
atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso é procurar a luz de cima. O seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Porque a semente não vai para baixo, ela vai sempre para cima, porque a luz está aqui. Então, a fotossíntese, que nós já aprendemos lá no início dos estudos, o quanto que ela é importante nas plantas, que não existiria sem o sol. E que faz parte do oxigênio, o gás carbono, essas coisas aí que nós vivemos e precisamos. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento. E essa ânsia de subir frutifica para o bem de todos. Ânsia de subir. Porque todos nós temos essa ânsia dentro de nós. Muitas vezes não controlável. A própria ansiedade. Uma porção de coisas, de sintomas que a gente passa, vem de não saber ainda lidar com isso aí. Que na planta é natural. Mas nós já somos seres inteligentes. Então esse processo aí acontece conosco também durante uma encarnação. Mas como nós somos seres inteligentes, compete a nós, porque vai além. A planta, ela vai crescer e a função dela é dar flor, dar fruto, dar semente para outra nascer e assim vai indo. Nós, em parte, como espíritos, nós também passamos por aqui mais ou menos nessa função. Mas sempre com o propósito de evoluir mais um pouquinho. O aprendiz, todos nós somos aprendizes. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente de trigo, observa por longas raízes observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Nós, seres humanos. Tem uma porção de coisa que nós estamos apegados aqui. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que boa parte de nós vai desencarnar e vai ficar por aqui. A não ser aqueles que já não descansam, que eles querem, eles já assumem um lado entre o bem e o mal. Então, esses já passam para lugares onde eles mesmos merecem ir. Agora, quem vive a vida aqui, mais ou menos em viver e pronto, vão ficar do lado de lá sem muita coisa para aprender, porque não procuraram aprender. Por isso nós temos que pensar assim, hoje a maioria de nós faz cursos. A gente já é direcionado desde criança. No meu tempo era primário, ginásio, colegial, depois a gente fazia vestibular para entrar numa faculdade. Então, isso continua mais ou menos a mesma coisa hoje. É esse desenvolvimento nosso em cada encarnação. Quantos de nós já veio, lá na outra encarnação já foi um intelectual? Mas como é que a gente veio nessa encarnação? Passando todos pela mesma situação. Aprende a ler e escrever, uns têm mais facilidade, outros demoram mais. Então, depende também do adiantamento de cada um. Tem criança que quer ir para a escola. Tem criança que faz de tudo para não ir. Então, esse aprendiz, como ele vai colocar aqui, já é uma pessoa mais consciente. Ele tem consciência disso.
Então, ele já está num certo nível, embora ainda apegado às coisas daqui que ele tem que vencer. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Quem de nós está nesse nível? A gente não se detém mais, ou nós temos aquelas... Uma hora estão lá embaixo, depois cai de novo. Ficamos assim. Então, você vê, é uma pessoa já que tem uma firmeza. E que quem ainda não adquiriu, um dia tem que adquirir. Isso faz parte de a gente progredir. Voltar a cada encarnação melhor, mais evoluído. Naquele livro Sexo e Destino, do André Luiz, o André Luiz pergunta sobre como é que, se existe na espiritualidade uma estatística sobre como é que as pessoas desencarnam. Se elas desencarnam igual vieram, se elas desencarnam pior, melhoram um pouco, ou vão um pouco além. Então, eu não me lembro bem as percentuais, só guardei mais aquelas que voltou para a espiritualidade igual, quer dizer, passou por aqui, voltou para lá igual, reencarnou. É por volta de 32%, 34%. Então, vocês veem, porque boa parte de nós se preparou na espiritualidade. Sabia, escolheu, nós estamos conscientes da vida que nós escolhemos, isso que nós estamos vivendo. Por isso que ele diz assim, ninguém errou de endereço. Então, eu tinha consciência disso tudo. Então, nós, que já temos essa consciência, a gente está firme para voltar para a espiritualidade, melhora um pouco. Porque cada um de nós se comprometeu com alguma coisa. Quer dizer, não, isso eu vou fazer, aquilo eu faço, aquilo eu vou melhorar. Então, aí é que também. Aí a percentagem também não são grande. Menor ainda é quem supera e ainda faz mais um pouco. Vai além do que... Então, são percentagens bem pequenas que está lá nesse livro. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino em favor do bem geral. Em favor do bem geral. Pessoa já idealista. Ela pensa no próximo. Onde ela está trabalhando, ela está pensando no colega. Dentro da família, está pensando nos familiares. Porque isso nós temos que analisar dentro de nós. Como é que é o meu egoísmo? Eu estou vencendo? Porque dentro de casa o egoísmo é muito ali latente. Se nós temos mais do que um irmão, como é que a gente age perante nossos pais? Está sempre cuidando do que é que o pai deu para ele, não deu para mim? O que é que o pai fez, o que é que a mãe trouxe ali e deu para ele e eu fiquei sem? Quer dizer, a inveja que está latente dentro de nós. E que a criança, quando a gente é criança, isso aí nota logo. Por isso que os pessoal que lida com criança, eles sabem que até eu acho que 4, 5 anos, a criança seria muito espontânea. Ela é como é um espírito espontâneo. A partir dali, ele já começa a se entrosar com o adulto. Ele começa a aprender a fingir, a se disfarçar, porque muitas vezes, até na educação, se os pais não cuidar, eles estão ensinando eles. Eu me lembro que a minha mãe, é uma das coisas que, qualquer coisa que a gente fazia assim, o que os outros vão pensar? E era uma coisa que não me encaixava. Mas mãe, o que os outros vão pensar o que quiserem? Que não é? Então, aquela preocupação com a imagem. Tudo bem que vamos nos preocupar,
mas essa imagem que nós estamos preocupando, ela é realmente o caráter? Ou é uma coisa meio que dissimulada? O reencontro. Então, não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. Então, muitos de nós não estão nessa ainda, eu não estou. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade de que se reconhece venturoso herdeiro constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Como é que a gente se comporta diante das coisas? Que é uma das coisas que a gente tem que pensar. Com as pessoas com quem eu convivo, eu sou uma solução ou eu sou um problema? Conversar com essas pessoas, o que você acha? Porque as pessoas muitas vezes, porque nós nem sempre somos sinceros um com o outro. Vai se magoar. E muitas vezes as mães também, elas sabem já bem como é o filho, a filha, daí evitam falar uma porção de coisa que quem sabe tinham que falar, porque vai se doer, porque vai se emburrar, porque vai ficar uma semana sem falar comigo. Mas e se for para o bem deles? Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios que se fez instrumento fiel. Porque claro que a gente tem também a nossa autoestima, mas não começar a ver muita coisa boa que a gente fez e parar no tempo. Não, eu já fiz, agora... A visão do Pai é a preocupação. Acorda. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma do filho saudoso. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma do filho saudoso. Porque como é que é essa nossa relação com Deus? Porque fica bem claro, já nos ensinos dos 10 mandamentos, depois Jesus, ele deixa isso bem claro, o Espiritismo clareia mais ainda, como é que é a nossa relação com o próximo, primeiro conosco mesmo, depois com o próximo, depois com Deus. Deus existe mesmo? Mas todo mundo fala, eu tenho que acreditar. Mas e aí, eu acredito mesmo? Eu sinto isso. Isso para mim já é algo que não tenho mais dúvida. Ou ainda volta e meia, ainda mais se alguém começa a me encher o ouvido de coisa. Vem um ateu conversar que ele não existe. Eu vacilo ou eu sustento. Porque isso é muito importante. Porque é que eles falam, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a ti mesmo. Eis toda a lei e os profetas. Então, se nós temos que pensar o contrário. Primeiro, se nós não nos amamos, como é que nós vamos amar o próximo? E se nós não amamos o próximo, como é que nós vamos amar a Deus? Isso aí é uma sequência. Então, por exemplo, pode-se dizer que esse aprendiz aqui que Jesus está falando já é uma pessoa que se considera. Ele não é o orgulhoso. O orgulhoso é uma pessoa convencida. Que a gente muitas vezes usa o termo orgulho, que não é no sentido de convencimento, é no sentido de satisfação. Tenho orgulho que o meu filho passou
e teve nota 10. É uma satisfação. Agora, diz assim, tem orgulho que o meu filho passou com nota 10, mas o do vizinho ali rodou. Quer dizer, já é orgulho, porque você já está fazendo comparação. Você quer que o teu filho seja mais que os outros. Que está muito ainda latente na nossa civilização de hoje. O mestre silenciou por momentos e concluiu. Em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Só Deus sabe como é que está a situação de cada um de nós. Porque a elevação tem que ser essa espiritual. Nós ainda somos muito voltados para a elevação material. A satisfação do orgulho. Então, são títulos, são posses, patrimônios, que vão ficar aqui. Títulos vão ficar aqui, patrimônios vão ficar aqui. Vai conosco nossa consciência. E essa nós não vamos se desapegar nunca. E aí como é que está essa nossa consciência? Que lá na espiritualidade vai ficar muito mais ampliada, muito mais sensível a tudo. Lá não tem como querer cair fora, embora muita gente queira ainda enganar. Mas um dia vai ter que ver a realidade. Porque muitas vezes, se nós não se cuidar, a gente começa a querer fugir da realidade. E aí? Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. Porque o André Luiz vai nos passar o quanto que é importante a vida lá na espiritualidade, no sentido de nós não parar mais de evoluir, inclusive do lado de lá. Porque no catolicismo, nas religiões que nós pertencemos antes do espiritismo, nós fomos ensinados que tinha céu e inferno. Pronto. Já no espiritismo não tem céu nem inferno. Tem nós, que vamos estar felizes, e para ser feliz não depende do lugar, pode ser em qualquer lugar. Para ser infeliz também, não depende do lugar. Depende do meu estado. Nós aqui, tem um aqui que é o mais feliz de todos. Tem outra pessoa aqui que é a mais infeliz. Mas nós não estamos no mesmo lugar? Então, é uma coisa interna de cada um de nós. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Nós espíritas temos que ter muita atenção para esse lado, porque nós sabemos, nós somos bem mais esclarecidos do que o pessoal de outras religiões. Então nós nos tornamos mais responsáveis que os outros. Deus sempre vai agir assim. Quanto mais Deus nos dá, mais Ele nos exige. Então, por isso que a gente tem que, tudo isso que a gente vai aprendendo no Espiritismo, colocar para a gente. Como é que eu estou aplicando isso no dia a dia? Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou. Estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu. Então,
a pessoa guarda consigo. Na espiritualidade tem muito espírito que está dormindo. Está lá que, até o André Luiz conta num dos livros dele, que ele vai visitar lá, e mas esse pessoal parece que estão tudo morto. Daí que chama a atenção, né? Mas olha com bastante atenção, você vê que lá dentro tem uma vida. Eles é que estão naquele estado. Mas guardarão consigo preciosos valores dos céus, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão sobre elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Então, esse pessoal que reencarna e fica a mesma coisa aqui. Passa para o lado de lá, não vejo a hora de reencarnar. Eu não posso mais comer churrasco, só sinto o cheiro. Vai vir de novo, que a pessoa está pegada àquilo. E isso nós aprendemos no Espiritismo, gente, que essa coisa de nós comer além da quantia, tem mais gente esfomeada por aí. Que é a mensagem do Bolsonaro. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros, furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Nos campos do nosso Pai há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos por nossa vez, mirando para a frente. Porque se nós não fizer a caridade, que é justamente onde cada um de nós tem que agir, principalmente no nosso núcleo familiar. É aquelas pessoas, aqueles encostados, os mala, né, que a gente chama, e tem os sem alça ainda. Então, eles estão ali porque Deus não coloca ninguém junto por acaso. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Jesus, o espírito mais evoluído que passou pela Terra. Jesus abençoou a pequena assembleia familiar. Ele estava ali, que esse livrinho vai ser sempre Jesus dentro da casa de Pedro. A casa de Pedro é uma casa pequenininha. Quem sabe um tanto assim, menos do que essa parte aqui. Quem sabe um quadrado assim, onde é que eles estão? Que o Pedro é um pescador. A casa é simples. Que só ver as fotografias aí desse pessoal mais simples e as próprias pessoas de hoje, onde é que eles moram? O pessoal das favelas. Eles moram em lugares pequenos, tudo amontoado. Muitas vezes foram os ricos do passado, que nunca se preocuparam com o próximo. Agora estão tudo lá amontoado. Então isso aqui é bem importante que a gente veja, que, principalmente nós em casa espírita. Tem casa espírita que vai pouca gente assim, não sei se você vai continuar ou fecho. Ué? Você quer multidão? Então você está preocupado com a vaidade. Porque se é muita gente, como é que nós vamos atender? Muitas vezes nós temos que ficar várias vezes conversando com aquela pessoa, dando atenção. Então se for muitos, como é que eu vou? Se hoje são poucos, eu fico 20 minutos com uma pessoa. Se é muito, eu fico 5. E aí? Aí eu tenho que ficar muito mais 5 minutos, só porque a vaidade, né? Então, a família é pequena, ainda mais hoje em dia. Então, aquelas poucas pessoas dali é que a gente deve começar a dar mais atenção para elas.
Muito obrigado, e tudo que aqui foi dito, primeiro serviu para quem falou.